Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Mais uma vez, hoje eu estou sozinho, o Léo tá lá arrumando os preparativos finais para o simpósio de Hermetismo que vai acontecer amanhã, dia 26 e 27 de novembro de 2016. Então, tô aqui fazendo esse vídeo sozinho, a gente pensou em algo junto, a gente ia fazer hoje um top 5 das 5 maiores religiões praticadas ainda hoje e falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá! Muito bem, na quinta posição nós temos o budismo, que é seguido por mais ou menos 300 milhões de pessoas, tem por todo o mundo, obviamente, mas a concentração maior é lá a região da Ásia, né, do Oriente Extremo, China, Japão e outros países ali daquela região. E ela nasceu mais ou menos em 500 a.C. com Siddhartha Gautama, que é a figura mais importante, que foi quem se iluminou e atingiu o nome, né, e a gente chama quem é Buda. Buda é Siddhartha Gautama. Isso foi na Índia, na verdade. E aí acabou se propagando mais para a China, para o Tibete, para outras regiões. Na Índia nem é tão seguido por lá. E existe um livro que chama Tripitaka, ou os Três Cestos. E também tem um outro nome que é o Cânone de Pali. O Cânone de Pali. Então lá tem alguns ensinamentos, ou os principais ensinamentos que Buda ensinou. E desses ensinamentos a gente vai falar de alguns agora. O principal deles, ou talvez o mais conhecido, é o caminho do meio, que é o caminho que Buda falava e orientava os seus discípulos a seguir. O caminho do meio é em várias posições da vida. Eu vou citar duas aqui. Uma delas é o caminho do meio entre o luxo e a total pobreza. Então você não precisa ser um asceta mendigo que não tem nada, mas também não precisa ser o príncipe sentado no castelo se servindo de criados e tudo mais. Então seguir esse caminho do meio. Mas existe um outro caminho do meio em outra esfera da sociedade, que é entre a crença que o ser humano, que o corpo físico é dual, que o ser humano é dual, ou seja, tem um corpo físico e tem uma alma. Então é o meio termo, é o caminho do meio entre essa crença e a crença de que nada tem exatamente um sentido ou um valor, que é só o corpo físico e só isso. Então é pegar esses dois extremos e tentar conectar. O próximo ensinamento são as 3 marcas da existência. A primeira marca é que tudo muda, a segunda é que há sofrimento, e o sofrimento vai ser importante na visão budista, a gente já vai falar disso, e o terceiro é que tudo está conectado, interligado, não existe um indivíduo que vive sem precisar de nada, como uma árvore que precisa da água, precisa do sol, precisa da terra, então tudo está interligado. Então essas são as 3 marcas da existência. Um outro ensinamento importante são as 4 nobres verdades. Então a primeira verdade é que há sofrimento, e esse sofrimento é a causa dos males do ser, por isso que ele é infeliz, por isso que é tudo um saco, porque ele sofre. A segunda é que a causa desse sofrimento são os desejos. É isso que causa essa frustração da vida. A terceira verdade é que a gente precisa, que se deve acabar com os desejos para a gente atingir o nirvana, que é um estado de paz interior. E a 4 nova verdade, que é para acabar com o sofrimento, a gente precisaria seguir o caminho óctuplo, o caminho de 8 sentidos. A visão correta, a intenção correta, a fala correta, a ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Então, através disso, você conseguiria atingir um estado de plenitude, um estado de paz interior e tudo mais. E os budistas, em geral, acreditam na reencarnação e na roda de Sansara, que é uma roda de renascimento que você fica até você atingir esse nirvana, essa paz interior. E aqui vale um parênteses gigante que vale para todas as outras religiões que a gente vai falar, que eu vou falar nesse top 5. Todas elas existem inúmeras ramificações, incontáveis ramificações. Aqui eu me dei o trabalho de tentar falar só as que permeiam todas, ou pelo menos a maioria. Então, tudo isso que eu falei do budismo talvez sirva para 98% das seitas budistas, das religiões budistas, mas talvez não 100%, talvez tenha uma ou outra que diga uma outra coisa. Beleza?
E em quarto lugar, a gente tem as religiões tradicionais da China. E existem várias, mas as duas principais são o confucionismo e o taoísmo. Como o confucionismo está muito empregado na sociedade quase como uma filosofia, né, lá também no Oriente, na China, no Japão, em outras regiões, a gente vai falar de taoísmo, que a gente também tem vídeo aqui no canal, inclusive budismo, que a gente falou agora há pouco, também tem vídeo de budismo aqui no canal. O taoísmo, ele acredita que existe um princípio único chamado Tao, e desse Tao foi dividido duas polaridades, o Yin e o Yang, que a gente conhece bem aqui no Brasil, que é usado bastante em vários lugares esses termos. Só que o Tao, o Yin e o Yang, ele é dito há muito tempo. Ele é dito há milhares de anos antes de Cristo. Mas ele foi entendido mais como uma religião depois de Lao Tse, lá por ano 600 a.C., quando ele escreveu o Tao Te Ching. Então lá no Tao Te Ching são vários poemas, onde ele fala sobre o Tao, fala sobre sociedade, política, enfim. Mas lá você começa a entender o que é o Tao, esse inominável, incompreensível Tao. Então todas as coisas e a interação entre Yin e Yang é que daria a origem para o mundo como a gente conhece. Não existe um Deus especificamente criador. E entre os ensinamentos que o Tao prega, acredito que a mais importante seja a harmonia que o homem tem que ter com a natureza, com tudo à sua volta, né, as coisas naturais, e deixar de lado um pouco as limitações do ego, né, os impulsos do ego. Então é daí que vem, como a gente conhece aqui no Brasil, Kung Fu, a acupuntura, o Qigong, o Tai Chi Chuan, é do taoísmo, da filosofia taoísta. Então é encontrar o equilíbrio entre as coisas. E no pós-morte é um pouco mais difícil falar do pós-morte para o taoísta. No pós-morte você volta para o Tao. É isso. Não existe uma mortalidade ou exatamente uma vida após a morte. Você se torna imortal e volta para o Tao. Certo? Em terceiro lugar, nós temos o hinduísmo, praticado por mais ou menos 1 bilhão de pessoas, gigantesca concentração lá na Índia. Porém, o hinduísmo ele não é uma religião. O nome hinduísmo ele significa o conjunto das religiões que são praticadas lá na Índia. Foi até dado por gente de fora, né? Estrangeiros chegaram lá, viram um monte de religião e colocaram de hinduísmo. Mas entre todas as diferenças, existem algumas similaridades importantes. Por exemplo, o livro. Um dos livros mais importantes, que tem como base do hinduísmo, do chamado hinduísmo, são os Vedas. Os Vedas têm uma parte final que chama Upanishads, também tem outros 2 grandes livros épicos, que é o Ramayana e o Mahabharata, mas o principal são os Vedas, onde tem todos os princípios estão ali. Então o hinduísmo ele acredita em vários deuses, mas todos esses deuses são emanações de um deus primordial chamado de Brahman, e a primeira manifestação foi a Trimurti, que são 3 deuses. Brahma, que não é Brahman, então Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o que mantém, e Shiva, que é o destruidor, que recomeça o ciclo de criação. Então o mundo foi criado pelo criador, Brahman, e vai ser destruído por Shiva, como já foi outras vezes e vai ser de novo. E quem mantém tudo isso é Vishnu. E aí, falando de Vishnu, a gente já parte para uma das figuras importantes do hinduísmo, que é Krishna. Krishna, inclusive, é um dos personagens de um desses livros que eu falei, o Mahabharata. Ele ensina yoga, ele ensina muitas coisas importantes nesse livro, que é a parte, que é o capítulo, né, que é a segmentação, que tem um monte de livros só com essa segmentação, que é chamada de Bhagavad Gita. E Krishna seria um avatar desse Deus mantenedor, que é Vishnu. Vamos lá, quais são alguns princípios e ensinamentos que o hinduísmo tem em comum, talvez com 98% dos que praticam? Vamos lá, a gente pode falar de Dharma. Então, Dharma seria a ordem universal, a ordem das coisas. A missão individual de um pai de família, por exemplo, ou do filho ou da mãe, tudo isso faz parte do Dharma. Então, até aquelas castas que tem na Índia, né, que alguns chamam de castas, outras é só uma classificação da sociedade, tem os religiosos, tem os militares, comerciantes, trabalhadores, etc. Então, essas castas ou classes, elas
tem como princípio Dharma. Cada um tem um posto dentro da sociedade e deve cumprir aquela missão. O próprio Mahabharata aborda isso e é muito interessante. Tem também o Karma. Aqui no Brasil, a gente está careca de saber o que é Karma. O Espiritismo acabou usando, ordens iniciáticas acabaram usando esse termo. Enfim, mas não importa. O que é Karma? É a ação. Então toda ação que você faz tem uma reação, como a lei da física. Então tudo tem uma ação e uma reação. E a reencarnação, que é outro pensamento, um ensinamento do hinduísmo, está intimamente ligado com o karma. Então assim, a sua vida presente ou a futura, ou mesmo a passada, ela só é desse jeito porque teve uma forte conexão com o seu karma, com o que você fez nessa, numa outra vida, numa vida futura, enfim. Então tudo isso está muito conectado. E essa reencarnação, ela está dentro de uma roda chamada de Sansara. Essa roda gira eternamente até que você consiga, através de alguns feitos, através, por exemplo, do Samadhi, que é uma iluminação, você consegue sair dessa roda de Sansara. Beleza? Então esse foi o hinduísmo. Em segundo lugar, nós temos o islamismo, praticado por mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, sua grande maioria lá no Oriente Médio, mas existem muçulmanos pelo mundo todo, e a crença principal é de um Deus único, criador de tudo, e Deus em árabe é Allah, por isso que Allah e Deus é a mesma palavra, e Allah então teria dado a Maomé ou Muhammad o Corão. O Corão é o livro sagrado. Ele tem muitas semelhanças, mas também muitas diferenças com os livros sagrados, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Acredita-se que tanto os judeus quanto os cristãos interpretaram de forma equivocada os ensinamentos que foram dados no plano divino. Então o Corão seria a forma autêntica da palavra divina, de tudo como aconteceu. Então acredita-se que o mundo foi criado em 6 dias, dividido entre criação da terra, do céu, das montanhas, da terra fértil e assim por diante. E entre os principais ensinamentos está os 5 pilares do islamismo. A profissão da fé, que é afirmar o Deus único, a oração, que é reverenciar esse Deus, a caridade, que é reconhecer a grandiosidade, a sabedoria de Deus, cuidando dos necessitados, o jejum, que é se purificar ante Deus, e a peregrinação a Meca, que é unificar a comunidade islâmica e se aproximar de Deus. E com a morte, acredita-se que haverá o dia do juízo final, onde os que seguiram a palavra de Deus irão para o paraíso, os que cometeram alguns pecados menores, se tiver o perdão de Deus, pode passar um tempo no inferno e depois vai para o paraíso, mas tem outros, como por exemplo, os que acreditam em outros ou em vários deuses, esses irão para o inferno. E em primeiro lugar, com cerca de 2 bilhões de praticantes está o cristianismo. E aqui no Brasil a gente conhece muito bem o cristianismo, pelo menos a maioria das pessoas. Eu não preciso ficar entrando em muitos detalhes aqui porque faz parte da nossa sociedade. Mas, em respeito não só ao cristianismo quanto às outras religiões, vou falar aqui de algumas coisas. Então, obviamente, o principal livro do cristianismo é a Bíblia, certo? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A figura mais importante é Jesus de Nazaré, o Messias, e também faz parte da Trindade Divina. A criação do mundo se deu em 6 dias, no 7º Deus descansou, e o homem foi criado a partir do barro, e a vida lhe foi dada insuflando o ar nas suas narinas. Entre alguns ensinamentos importantes está a própria Santíssima Trindade, que eu já falei. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Tem também a crença no pecado original e no batismo, em contrapartida desse pecado original e na aceitação, a primeira aceitação de Deus como Deus único, e o livre-arbítrio com suas limitações do próprio Deus. Na pós-morte, assim como o islamismo, também tem a crença do juízo final, mas hoje em dia existem várias crenças diferentes, dependendo da segmentação, da orientação de cada cristão ou de cada igreja cristã. Para dar um exemplo, existem aqueles que acreditam na ressurreição da carne mesmo no dia do juízo final, por isso que foi proibido cremar os corpos.
Existe também aqueles que acreditam que a imortalidade ela só é dada aos que acreditam no caminho dado por Jesus. E aí esses vão atingir a imortalidade junto de Deus. Os que não acreditam em outras coisas, não vão nem para o inferno, simplesmente não vão renascer, né? Então existem algumas vertentes aí, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembre-se de curtir se você gostou, compartilhar. Comenta aqui embaixo se você segue, sei lá, se você é muçulmano, conhece bastante de Islã e quer compartilhar mais coisa, comenta aí. No budismo também, enfim, todas as outras religiões. Se você é cristão e quer falar de algum tema específico, manda ver aí nos comentários. É bom que a palavra seja compartilhada e incrementada por todos vocês que estão assistindo. Então é isso, muito obrigado e valeu!